E para falar de saúde aqui com a gente, que você já confere até no YouTube da Nova Brasil FM Brasília, doutora Cilândia Amaral. Muito bem-vinda. Oi, Bárbara. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Gente, a gente tem um assunto hoje que é muito complexo e merece uma série de atenções, porque é um medo, assim, uma mulher engravida, acho que a partir do momento engravida já começa esse medo, né? Assim, a gente vai falar de mortalidade, né, na parte de maternidade. E eu queria saber da senhora, doutora Cilândia, assim, quais são os principais pontos de atenção que uma mulher que engravida tem que ter desde o início, talvez até antes, né? Eu não sei. Esse é um assunto delicado, complexo, e eu costumo dizer que a gravidez, ela tem que ser vista como uma responsabilidade geral, ou seja, dos cuidadores de saúde junto com a sociedade. Todo mundo deveria compreender uma gravidez, todos deveriam conhecer condições de alerta para que a gente pudesse ter uma gravidez mais saudável, um parto mais seguro e um pós-parto com maior atenção. Então, assim, é importante compreender que nós ganhamos muito nos últimos anos, principalmente nos últimos 50 anos, em relação aos cuidados maternos. O pré-natal, ele se expandiu. E isso é fundamental, porque hoje o pré-natal ele é de uma assistência, inclusive, multidisciplinar. Não pode ser exclusivamente da responsabilidade do obstetra cuidar de uma gravidez, porque não tem obstetra para todo mundo, entre aspas, e em todos os lugares. Um médico generalista, um médico da saúde da família, que hoje é uma especialidade que está expandindo de forma muito significativa. Muito legal. A enfermagem, que inclusive tem entrado nesse mercado de cuidado em relação à gravidez de forma muito especial. E, obviamente, todos que convivem com uma grávida deveriam entender como é que a gravidez tem que transcorrer da forma mais saudável. Sendo assim, eu vou repetir, a responsabilidade é social, além de uma responsabilidade médica e da equipe de saúde. Só assim que nós vamos conseguir, de novo, voltar a reduzir taxa de mortalidade materna. Bárbara, nós ganhamos muito, como eu te disse. Reduzimos ao longo dos últimos anos, apesar de que nós ainda temos uma taxa muito além do que é considerado como aceitável. E nos últimos anos, sobretudo em decorrência da Covid, porque faltou, de certa forma, uma assistência na gravidez, porque todo o foco de cuidado era em relação à pandemia, mas também tivemos um acréscimo muito significativo da taxa de mortalidade materna associada ao Covid. Então, para você ter uma ideia, nós regredimos pelo menos em 25 anos na taxa de mortalidade materna, aumentando nesses últimos 2 anos, 3 anos, 15% nessa taxa. Isso, de fato, é muito significativo. Para mostrar que, de fato, a pandemia, ela veio a fazer um impacto, trazer um impacto muito significativo, mas nós também não perdemos essas mães apenas por Covid, mas talvez por mudança de foco. Deixamos de cuidar de outras condições que certamente contribuíram para esse tamanho aumento da taxa de mortalidade materna. E que condições são essas que as mães têm que ficar atentas? Assim, a mãe, médico, todas essas pessoas, esses profissionais e essa rede de apoio também da mãe. Então, mundialmente, as principais causas de morte materna são doenças hipertensivas, pressão alta, né? Vamos traduzir aqui para que todo mundo consiga compreender e estar mais atento. Então, pressão alta, sem dúvida, é a principal causa de morte materna no mundo, em especial nos países em desenvolvimento. Então, o Brasil ele está inserido neste contexto. Principal causa de morte, doença hipertensiva. Verificar a pressão é uma coisa simples, teoricamente. Deveria ser muito acessível também a todas as pessoas. E compreender qual é o nível de uma pressão normal, qual é o nível de uma pressão alterada. Isso é uma questão de educação em saúde, obviamente. Então, para todo mundo que está nos ouvindo, pressão, primeiro valor, 14, ou o segundo valor, 9, então vamos dizer, 14 por 8 está alterado, 13 por 9 está alterado, ou um ou outro valor
tem que estar no alerta. Segunda causa mais importante de mortalidade materna, hemorragia. Só que isso, obviamente, está muito mais associado a abortamentos, que são ainda uma taxa muito grande de abortamentos provocados sem assistência pela equipe de saúde. Então, também fica o alerta para que as pessoas tenham muito cuidado em relação a essas práticas, né, de manipulação de gravidez. Uma outra causa importante é infecção. E a outra causa importante então, hipertensão, hemorragia, infecção e outras tantas complicações que estão associadas ao processo gravídico em si. Nós estamos falando aqui de mortes evitáveis. É isso que eu ia falar, perfeito. Nós estamos prevenindo complicações que são completamente passivas de prevenção, diagnóstico, tratamento, resolução. Porque existem outras causas que não necessariamente estão associadas a essas causas preveníveis. Os acidentes, né? Infelizmente a gente tem muito disso. Mas, quando a gente para pensar que a grande parte das mortes maternas são evitáveis, isso é de certa forma uma tragédia. Com certeza, com certeza. Então, a gente precisa, de fato, que todo mundo se envolva com essa condição. Então, aquela história que nós conversamos da outra vez, que a presença do marido, da família no pré-natal, né, é a mãe, é uma tia, é uma prima que possa estar acompanhando, quanto mais difundida é essa informação de cuidado durante a gravidez, melhor. Porque se uma pessoa que foi junto está também alerta, isso para a gravidez, para a grávida, é mais um ponto de cuidado, de atenção, de busca pelo cuidado especializado. E pelo acompanhamento contínuo durante a gravidez pré-natal, né, Duda? Até você ouvir, está pensando em engravidar, ou você conhece alguém que está pensando, é muito engraçado. A minha pressão sempre foi muito baixa, assim. Eu sempre fui 8 por 5, sei lá, as coisas muito bizarras, assim, muito baixas mesmo. E durante a gravidez, no começo, tudo tranquilo. Do nada, no meio da gravidez, minha pressão começou a subir, assim. A sorte não, porque é um trabalho que eu estava fazendo de acompanhamento constante, que a gente foi identificando, peraí, tem uma coisa errada, tá subindo aqui aos poucos, merece essa observação. Tanto que eu fazia acompanhamento, estava em São Paulo, numa casa de parto em São Paulo, e que é isso, a casa de parto é muito responsável por causa disso. Qualquer mínimo problema, qualquer mínima coisa que saia do esperado, do padrão, não é lá, por causa disso. Sim. Porque eles não estão preparados para fazer uma intervenção num caso de uma gravidez de risco. E você, ouvinte, a doutora Cilange Amaral aqui, ela é especialista, assim, em gravidez de alto risco. Então, ela sabe, assim, caso de parto é só para esses casos que tá tudo super perfeito. E aí, num dado momento, deu 9. E eu não sabia, olha só. A enfermeira que me acompanhou falou, ixi, olha, a mínima tá 9. Eu falei, mas tá bom, não é não? Não é bom? Não é bom? Ela, não é bom. E aí foi isso, foi todo um acompanhamento que eu fiz depois, e ela explicando, porque mesmo eu achando que 12 por 8 era o ideal, então um a mais ali, um 9, não tinha problema. Mas e foi graças a uma constância nesse tratamento, né? Não dá para fazer no começo, achar que sempre teve pressão baixa a vida inteira, não vou ter nada durante a gravidez. As coisas mudam, né? Mudam. As coisas mudam e, assim, é esse cuidado contínuo que faz a diferença. É por isso que o pré-natal, ele é um cuidado contínuo. Especificamente no terceiro trimestre, ou seja, a partir de 28 semanas, é quando se concentram as principais intercorrências que envolvem a gravidez, tanto do ponto de vista da mãe quanto do seu bebê. Então, é no terceiro trimestre que, inclusive, a gente encurta o intervalo entre as consultas. Você deve se lembrar disso, né? Que chega à fase mais final da gravidez e, às vezes, você tem consulta semanal. Exatamente para que a gente possa, nessa fase, identificar possíveis riscos maternos e fetais. Então, a mortalidade materna, sem dúvida, ela traz uma repercussão muito intensa, porque a perda de uma mãe é um desastre para a família. Não é que seja só a perda da mãe, mas de um componente tão importante como a mãe, é um desastre para a sociedade de uma forma geral. Então, a gente precisa compreender que na gravidez, alguns cuidados decorrem ainda de forma mais precisa,
para que a gente possa minimizar esses riscos e voltar, pelo menos, ao patamar de nível de mortalidade materna que nós tínhamos, que já não era bom, mas que a gente aumentou de forma muito significativa nos últimos anos. E essa questão de também fazer os exames nas datas certas, eu não entendia muito bem isso. Mas esse exame é só a partir, sei lá, 35ª semana. Eu falei, gente, mas eu estou na 33ª, 34ª, assim, qual a diferença? Não, tem que ser isso, porque tem esses parâmetros mesmo. Sim. Né? Sim, temos parâmetros, né? Tanto do ponto de vista laboratorial quanto ecográficos, porque a depender daquele momento é que a gente consegue analisar se a paciente está, obviamente, vivendo o esperado do ponto de vista fisiológico. Deixa eu traduzir um pouco melhor para ficar mais claro. Na gravidez, nós aumentamos entre 30% e 50% a quantidade de sangue. Nossa. Então, isso por si só já é de um impacto do sistema cardiovascular muito significativo. Wow. Quando uma mulher, ela consegue fazer modulações vasculares com vasodilatação, ela acomoda 50% a mais e mantém a sua pressão normal. Mas, do contrário, quando ela já tem algum fator prévio à gravidez, ou de forma súbita, ela mostra que ela não teve essa capacidade de fazer essa adaptação a essa nova condição cardiovascular, eleva a pressão. E quando é que ela chega ao máximo de volume de sangue na gravidez? Entre 28 e 30 semanas. Portanto, é daí para frente que nós estamos muito mais alerta em relação a nível pressórico. Então, existem sim fases da gravidez que são mais associadas a alterações metabólicas, como diabetes gestacional, a alterações pressóricas, que é o terceiro trimestre, a avaliação de crescimento de neném, que é o terceiro trimestre. Então, existem sim as etapas certinhas. Portanto, vou fazer um apelo a todo mundo. Todos se envolvam com uma grávida, seja uma instituição pública, seja uma família onde aquela grávida trabalha como doméstica, como cuidadora, estejam todos atentos e cuidando deste binômio mãe e bebê, porque isso é uma responsabilidade social. Maravilha. Eu também, assim, eu queria ouvir a sua opinião, e é muito legal assim, esse ressurgimento, às vezes, quando não tem nenhum caso de risco do parto, às vezes em casa, um parto natural, mas isso também tem uma série de cuidados que tem que ter, porque a gente vê muitas pessoas que têm uma repercussão muito grande, umas celebridades fazendo um parto em casa, mas assim, é uma pessoa que, eu vi um comentário até da Gisele Bündchen, gente, ela tem um helicóptero ali no apartamento dela, tem um helicóptero ali, tem um hospital super qualificado esperando ela caso alguma coisa aconteça. Ela tá fazendo um parto, mas em casa... Mas tem todo um cuidado que tem que ter. E às vezes as pessoas só escutam essa parte, tem um parto em casa. Então, eu quero ter um parto em casa também, porque eu quero voltar ao natural. Eu sou defensora do parto natural, se eu tive, meu filho foi natural. Mas entendendo quais são os riscos, tendo consciência de tudo isso. E que muitas vezes o que a gente está vendo dessas pessoas que propagam um parto em casa, alguma coisa assim, tem uma série de cuidados por trás que a gente tem que ficar fazendo para não ter risco nem para o bebê, nem para a mãe, para os dois, né? Sim. Eu acho que esse é um tema que ele dá um outro debate. Vamos voltar. Mas vou resumir dizendo que nós ainda não temos estrutura segura para uma boa assistência ao parto em domicílio. Nós ainda não temos. Vamos ter? Não sei. É algo que precisa, em sociedade, se discutir. Por quê? Porque teria que ter uma ligação muito direta entre a casa o parto em domicílio, né? Não estou falando em casas de parto. É diferente. São coisas diferentes. Nós temos casa de parto aqui no DF, por exemplo, em São Sebastião e outros, que funcionam muito bem. Eles têm um contato direto com hospitais de maior porte, para uma assistência direta em caso de necessidade. O que eu estou dizendo é que o parto em domicílio ainda não nos promove uma segurança como nós devemos preconizar para toda grávida. Exatamente porque não tem essa estrutura que você está dizendo que os famosos constroem. Então, a gente gosta muito de
de pegar exemplos, de pegar modelos. E as pessoas que têm muita influência social, elas acabam sendo, de certa forma, um modelo. Mas é preciso que cada um tenha essa avaliação pré-estabelecida no seu pré-natal, para que, inclusive, a gente continue pregando a política de que o melhor parto é o parto mais seguro. Ótimo. E qual é o parto mais seguro? É aquele em que a gente faz uma análise clínica materna e fetal, discute em equipe, incluindo a família nessa decisão. Essa é a nossa política, é que o parto seja o mais saudável possível. Ah, isso é muito legal. E foi uma discussão dessa, é muito legal. Quando toda a família faz parte, assim, a minha obstetra mesmo falou assim, olha, a partir de agora, meu bebê demorou a nascer, estava com 41 semanas. Aí eles discutiram, viram meu histórico, falaram assim, você falou tem que ir toda semana. Eu tive que começar a ir todo santo dia pro hospital fazer avaliação de bem-estar fetal, né? E acompanhar a minha pressão. Mas foi isso, muito legal. Foi uma coisa que foi discutida com o obstetra, discutida com meu marido, discutida com a nossa estrutura, como é que a gente podia. Então, realmente é uma coisa que envolve todo mundo e todo mundo tem que ficar atento. Sim, e educação continuada, viu, Bárbara? Esse é o grande foco. Eu falo que eu tenho grandes sonhos. Eu tenho um sonho de educar todos em relação ao cuidado de uma gravidez. Eu acho que a gente tem que deixar o conceito de que a gravidez tem que ser cuidada pelo especialista. Talvez o especialista tenha que estar na ponta, cuidando das pacientes que os médicos generalistas, os enfermeiros e demais não conseguiram cuidar. Nós, realmente, obstetras, os especialistas, eles têm muito mais habilidade e recurso para minimizar os riscos maiores. Mas esse cuidado para um pré-natal geral, ele é de uma responsabilidade de todos. Sensacional. Muito obrigada, doutora Cilange. Até semana que vem. Um prazer enorme. Você ouviu a doutora Cilange Amaral, nossa colunista de saúde e bem-estar.